Título 2º. Da propaganda partidária. Artigo 240. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo único. É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Artigo 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Artigo 242. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste artigo. Artigo 243. Não será tolerada propaganda. Inciso 1º. De guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes. Inciso 2º. Que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis. Inciso 3º. De incitamento de atentado contra a pessoa ou bens. Inciso 4º. De instigação à desobediência coletiva e ao cumprimento da lei de ordem pública. Inciso 5º. Que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Inciso 6º. Que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso 7º. Por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Inciso 8º. Que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municiais ou a outra qualquer restrição de direito. Inciso 9º. Que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Parágrafo 1º. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo civil a reparação do dano moral respondendo por este ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão a quem que favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Parágrafo 2º. No que couber aplicar-se-ão na reparação do dano moral, referido no parágrafo anterior, os artigos 81 a 88 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962. Parágrafo 3º. É assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado através da imprensa, rádio, televisão ou alto-falante, aplicando-se, no que couber, os artigos 90 e 96 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962. Artigo 244. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição. Inciso 1º. Fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. Inciso 2º. Instalar e fazer o funcionar,
normalmente, das 14 às 22 horas, nos 3 meses que antecederem as eleições, alto-falantes, ou amplificadores de voz, nos locais referidos, assim como em veículos seus, ou à sua disposição, em território nacional, com observância da legislação comum. Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o número 2º deste artigo não serão permitidos, a menos de 500 metros. Inciso 1º. Das sedes do Executivo Federal, dos Estados, territórios e respectivas prefeituras municipais. Inciso 2º. Das câmaras legislativas federais, estaduais e municipais. Inciso 3º. Dos tribunais judiciais. Inciso 4º. Dos hospitais e casas de saúde. Inciso 5º. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Inciso 6º. Dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Artigo 245. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto, não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. Quando o ato de propaganda tiver de realizar-se em lugar designado para celebração de comício, na forma do disposto no artigo 3º da Lei nº 1.207, de 25 de outubro de 1950, deverá ser feita a comunicação à autoridade policial, pelo menos 24 horas antes de sua realização. Parágrafo 2º. Não havendo local anteriormente fixado para a celebração de comício, ou sendo impossível ou difícil nele realizar-se o ato de propaganda eleitoral, ou havendo pedido para designação de outro local, a comunicação a que se refere o parágrafo anterior será feita, no mínimo, com antecedência, de 72 horas, devendo a autoridade policial, em qualquer desses casos, nas 24 horas seguintes, designar local amplo de fácil acesso, de modo que não impossibilite ou frustre a reunião. Parágrafo 3º. Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos. Artigo 246 e 247. Revogados. Art. 248. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados. Artigo 249. O direito de propaganda não importa a restrição ao poder de polícia quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública. Artigo 250. Revogado. Artigo 251. No período destinado à propaganda eleitoral gratuita não prevalecerão quaisquer contratos ou ajustes firmados pelas empresas que possam burlar ou tornar inexequível qualquer dispositivo deste Código ou das instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 252 a 254. Revogados. Artigo 255. Nos 15 dias anteriores ao pleito é proibida a divulgação, por qualquer forma, de resultados de prévias ou testes pré-eleitorais. Artigo 256. As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão aos partidos, em igualdade de condições, as facilidades permitidas para a respectiva propaganda. Parágrafo 1º. No período da campanha eleitoral, independentemente do critério de prioridade, os serviços telefônicos, oficiais ou concedidos, farão instalar, na sede dos diretórios devidamente registrados, telefones necessários, mediante requerimento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias ao cumprimento do disposto no parágrafo anterior fixado as condições a serem observadas.